Crocodilo monstruoso de 8 metros que comeu o pescador vivo é capturado após 3 dias de caça. Os restos mortais de Samsul Bari, de 45 anos, foram recuperados do estômago de um crocodilo assassino de 8 metros de comprimento que o perseguiu e o matou enquanto ele pescava no dia 19 de julho. Eu acho muito legal essas reportagens aí que colocam o assassino, o crocodilo, como um assassino, como se ele desejasse isso, como se estivesse maquinando isso. E a gente sabe que essa questão de maquinar e matar outra pessoa que não seja para comer, isso pareceu estranho, mas pensem no mundo animal, né, para se alimentar, né? Isso acontece entre os humanos. No reino animal a gente sabe que eles matam por questão de instinto de fome, não por crueldade, que nem acontece entre os humanos. Então, seguindo aqui sobre o crocodilo, pai de 3 filhos, não o crocodilo, mas o pescador, Samsul Bari, estava pescando camarão ao longo do rio Semaia, em Nunukan Regency, província de Kalimantan do Norte, no Bornéu, quando o animal gigantesco o perseguiu e o atacou. A polícia procurou freneticamente o crocodilo por 3 dias, durante os quais o grupo de busca capturou um outro crocodilo de 4 metros de comprimento e outro ainda de 5 metros. Os répteis foram subjugados e obrigados a vomitar para verificar se tinham restos humanos dentro de seus estômagos, mas não havia sinais dos restos mortais do pescador. Em 22 de julho, a equipe atraiu a criatura gigantesca que teve que ser tranquilizada depois de ser pega em uma armadilha. Foi forçada a vomitar, como os outros, e dentro eles encontraram pedaços de membros e ossos humanos parcialmente digeridos. Desde então, foi confirmado que os restos pertenciam ao pescador. Amigo da vítima, Nelvan Krishna, também pescador, se juntou à equipe de busca dizendo: "O rio é o lar de muitos crocodilos. Sentimos pena do nosso vizinho e de sua família, então ajudamos a procurar seu corpo. Sabíamos que os policiais teriam problemas se os deixássemos procurar por conta própria." O arquipélago indonésio abriga 14 tipos de crocodilos, com uma grande população de animais extremamente grandes e violentos. O chefe do departamento de resgate de Tarakan, Dede Haryana, disse que os ataques de crocodilos estão aumentando na área, especialmente em aldeias ribeirinhas. Criança vestida de Chucky, o brinquedo assassino, assombra a vizinhança. Um menino de 5 anos chamado Jackson está enlouquecendo as pessoas em Pinson, Alabama, nos Estados Unidos. Sua fantasia de Halloween do ano passado era tão realista que estava assustando os moradores. As fotos de Jackson andando como Chuck foram postadas no Facebook, com alguém pedindo aos pais desse garoto para convencê-lo a ir para casa porque estava assustando os vizinhos. Com a fama repentina, o garoto começou a receber convites para aparecer em festas fantasiado de Chuck. Realmente, eu vendo as fotos, fiquei meio assustado, porque Chuck, eu vi o filme do brinquedo assassino lá, o Child's Play, o título original, quando eu tinha uns 7, 8 anos, e realmente não sei o que meus pais tinham na cabeça de ter deixado eu ver aquele filme. Mas eu vi logo que saiu na locadora, VHS, né? Anos 80, diferente de hoje do serviço de streaming. E foi uma coisa que realmente me perturbou. O turista britânico foi morto por hélice de helicóptero na Grécia. A vítima estaria usando seu telefone no momento da tragédia. Serviços de emergência correram para o heliporto perto de Atenas, mas ele morreu no local. O piloto e 2 técnicos de terra do heliporto foram presos. Alguns jornais noticiaram que ele poderia estar tentando tirar uma selfie quando foi atingido pelo rotor de cauda do helicóptero. Ele estaria andando atrás do helicóptero Bell 407 enquanto seus motores ainda estavam funcionando e foi decapitado pela hélice do rotor. Os serviços de emergência foram chamados para o heliporto privado nos arredores de Atenas, mas a vítima foi morta quase imediatamente. A polícia está investigando as circunstâncias do acidente, mas o piloto pode ser acusado de homicídio culposo se disse aos passageiros para deixar o helicóptero antes que o motor e as hélices parassem. A Open TV, com sede em Atenas, disse que é possível que a vítima estivesse no telefone ou tentando tirar uma selfie quando o acidente aconteceu. As hélices tendem a continuar por cerca de 2 minutos depois que o motor é desligado, a menos que o piloto aperte um botão para pará-las após cerca de 50 segundos. Os pilotos devem instruir cuidadosamente seus passageiros a permanecerem dentro do helicóptero até que todo o movimento seja interrompido. O piloto foi preso sob acusação de homicídio culposo e 2 técnicos de solo também foram detidos pela polícia, enquanto os investigadores determinam as circunstâncias do acidente. A investigação agora se concentra nas medidas de segurança do piloto. Ele disse aos passageiros para esperarem ou não.
Há duas hélices no helicóptero, uma que opera 500 rotações por segundo e outra que opera 2.500 rotações por segundo. Essas hélices funcionarão por cerca de 2 minutos a partir do momento em que ele desligar o motor, a menos que ele pressione um botão que as faça parar após 50 segundos. É interessante saber que as hélices não são visíveis devido à velocidade que estão rodando. O turista britânico de 22 anos pode ter retornado ao helicóptero depois que seus amigos entraram no terminal privado. Autoridades da Grécia descartaram relatos de que ele teria sido desmembrado ou decapitado ao se deparar com a hélice de um helicóptero particular enquanto estava tentando tirar uma selfie. Jack Fenton foi morto imediatamente quando o terrível acidente ocorreu no aeroporto perto de Atenas, que é utilizado para jatos particulares e aviação turística. Ele, amigos e familiares haviam alugado 2 helicópteros particulares para retornar da ilha de Mykonos e estavam programados para retornar a Londres em um jato particular. Reportagens divulgadas por vários tabloides britânicos, citando especulações em uma rede de TV local, e divulgadas por outros meios de comunicação, sugeriam que Fenton, a vítima, estava tentando tirar uma selfie no momento em que foi atingido pelas hélices. Sua irmã Daisy, de 20 anos, disse ao Mail Online: "Talvez ele tenha esquecido alguma coisa no helicóptero, mas a notícia de que ele voltou para tirar uma selfie é um lixo, é mentira." Uma xícara de café descartada pode ter ajudado a desvendar um caso de assassinato de décadas atrás. O caso de homicídio mais antigo no condado de Lancaster, Pensilvânia, está a um passo de ser resolvido graças a uma xícara de café. David Sinopoli, de 68 anos, foi preso na manhã de domingo e acusado pelo assassinato de Lindsay Sue Bichler, de 19 anos, em 1975, quando ela foi esfaqueada até a morte em sua própria casa. Durante décadas, os investigadores perseguiram pistas, mas somente depois que eles usaram exames de DNA avançados e rastreamento de genealogia é que Sinopoli se tornou um suspeito. Esse caso foi resolvido com o uso de DNA, especificamente a genealogia, e, honestamente, sem isso não sei se teríamos conseguido, disse a promotora do condado de Lancaster, Heather Adams, em entrevista coletiva. A vítima morava em um condomínio em Manor Township com o marido no momento de sua morte. Ela foi encontrada em 5 de dezembro de 1975 por seus tios, que descobriram o que só pode ser descrito como uma cena horrível quando chegaram no apartamento de sua sobrinha. Os relatórios da autópsia mostraram que Bichler foi esfaqueada 19 vezes no pescoço, peito e costas, e tinha feridas defensivas, ou seja, lesões difesas nos braços. Havia sinais de luta no local e evidências de DNA foram coletadas, embora o teste de DNA não entrasse no sistema legal dos Estados Unidos por pelo menos mais de uma década. Depois que outro caso arquivado próximo foi resolvido com a ajuda de análises avançadas, os investigadores voltaram a se concentrar no caso de Bichler. O DNA que foi coletado das roupas de Bichler foi então enviado para o laboratório Parabon, onde peritos o utilizaram para identificar prováveis suspeitos, especificamente aqueles com laços ancestrais com Gasperina, na Itália, uma pequena cidade na parte sul do país. A polícia disse que cerca de 2.300 pessoas com laços genéticos italianos viviam no condado de Lancaster na época do assassinato. Essas condições restringiram ainda mais o escopo da pesquisa subsequente, porque havia muito poucos indivíduos vivendo em Lancaster na época do crime que tinham a idade, sexo e árvore genealógica consistentes com essas origens. Antes dos exames de DNA, David Sinopoli nunca esteve no radar de possíveis suspeitos. Os investigadores descobriram que ele havia morado no mesmo complexo de apartamentos onde a vítima estava morando no momento de seu assassinato. Descobriram também que ele continuava morando na área até hoje, então decidiram trabalhar para obter uma amostra de DNA dele. Um dos investigadores recuperou um copo plástico de café que foi descartado pelo suspeito no aeroporto internacional da Filadélfia antes dele embarcar em um voo. A análise foi feita no DNA do copo de plástico e comparada com o DNA da cena do crime. David Sinopoli foi acusado de homicídio e está preso no momento. Misterioso brilho rosa no céu sobre cidade australiana revelou ser uma plantação de maconha. Não era nenhuma invasão alienígena, nem a quinta temporada de Stranger Things. A explicação era muito mais mundana. Os moradores da cidade de Mildura, na Austrália, ficaram agradavelmente perplexos quando o céu noturno foi incendiado com um brilho rosa misterioso. Mas a explicação
não era nada demais. A empresa farmacêutica Can Group confirmou que as luzes vinham de sua instalação local de cannabis medicinal, onde as persianas foram deixadas abertas. As plantas de cannabis requerem diferentes espectros de luz para estimular seu crescimento, diz Rice Cohen, gerente sênior de comunicações do Can Group Limited. Uma luz de espectro vermelho é frequentemente usada. Normalmente a instalação teria cortinas blackout que descem à noite e no futuro bloquearão esse brilho. O Can Group foi a primeira empresa australiana a obter licenças para cultivo de cannabis para fins medicinais e de pesquisa. Eu acredito que realmente a cannabis medicinal, ou cannabis para fins medicinais deve ser bem interessante, mas tem as pessoas que defendem demais, assim, achando que é a solução de todos os males, é a panaceia de todos os problemas, como se fosse resolver todas as doenças. Creio que deve ter uma gama bem grande até de doenças que ela é comprovadamente, cientificamente útil, mas também não é tudo isso, né? Vamos combinar. Tem gente que quer liberação não só da medicinal, mas para uso recreativo por seus próprios motivos, né? Seus próprios interesses. Cidade japonesa alarmada por ataque de macacos. Pessoas em uma cidade do sudoeste do Japão foram atacadas por macacos que estão tentando pegar bebês, mordendo e arranhando pessoas e entrando em creches. Os ataques contra 58 pessoas desde 8 de julho estão ficando tão frequentes que a prefeitura de Yamaguchi contratou uma unidade especial para caçar os animais com armas tranquilizantes. Os macacos não estão interessados em comida, então as armadilhas não funcionaram. Eles têm como alvo principalmente crianças e idosos. Eles são inteligentes e tendem a se aproximar e atacar por trás, muitas vezes agarrando suas pernas, disse o oficial da cidade Masato Saito. Quando confrontado por um macaco, as instruções são: não olhe nos olhos, faça-se parecer o maior possível, como abrindo o casaco, depois afaste-se o mais silenciosamente possível sem fazer movimentos bruscos. Uma mulher foi agredida por um macaco enquanto pendurava roupa na sua varanda. Outra vítima mostrou os dedos dos pés enfaixados. Eles ficaram surpresos e assustados com o tamanho dos macacos. Os animais que aterrorizaram a comunidade são macacos japoneses, frequentemente retratados tomando banho pacificamente em fontes termais. Um macaco macho, medindo 49 centímetros de altura e pesando 7 quilos, foi pego na terça-feira pela equipe com uma arma tranquilizante. Foi julgado por várias evidências como sendo um dos macacos agressores e condenado à morte. Eu fiquei realmente curioso como é que foi esse tribunal aí que acabou condenando o macaco à morte. Mas mais ataques foram relatados após a captura. Ninguém ficou gravemente ferido até agora, mas todos foram aconselhados a receber tratamento hospitalar. Embora o Japão seja industrializado e urbano, uma boa porção de terra no arquipélago são montanhas e florestas. Ocorreram ataques raros a pessoas por ursos, javalis e outros animais selvagens, mas geralmente não por macacos. Ninguém parece saber por que os ataques ocorreram e de onde exatamente a tropa de macacos veio permanece incerto. Eu nunca vi nada assim em toda a minha vida, disse Sai. Uma menina foi mantida em cativeiro com os restos mortais da sua mãe e de seu irmão. Uma menina de 12 anos que foi mantida em cativeiro por uma semana em um trailer com os restos desmembrados de sua mãe e irmão forneceu informações importantes que levaram à prisão do namorado de sua mãe. A menina que roeu as amarras para escapar da residência enquanto o homem estava fora é uma heroína por sobreviver ao incidente e apresentar as informações que levaram à captura do autor, disse o xerife do condado de Tallapoosa, Jimmy Abbott. Descoberta ao longo de uma estrada rural por um transeunte após a sua fuga na segunda-feira, a criança agora está segura sob a custódia de autoridades estaduais de bem-estar infantil. A menina foi agredida e obrigada a consumir álcool para mantê-la em estado de torpor, e só conseguiu fugir depois de mastigar as cordas que a prendiam em uma cama. José Paulino Pascoal Reis, de 37 anos, foi acusado de sequestro e homicídio pelo assassinato da mãe da menina, Sandra Vasques Seja, de 29 anos, e de seu filho, de menos de 14 anos. Eles eram namorados, disse a polícia sobre Pascoal Reis e Seja. Na verdade, eles estavam morando lá todos juntos. A menina estava presa desde 24 de julho, na época que sua mãe e seu irmão foram mortos, alegam as autoridades, e a polícia encontrou 2 corpos desmembrados no trailer depois que a criança escapou na manhã de segunda-feira. Abbott recusou a comentar se a menina sabia o destino de sua mãe e irmão enquanto ela ainda era refém, mas os restos mortais foram encontrados dentro do trailer. Pascoal Reis foi preso na noite de segunda-feira enquanto trabalhava em um canteiro de obras em Auburn, a mais de 32 quilômetros do local onde ocorreram as mortes.
Reis, que é do México, estava no país ilegalmente depois de ser deportado e retornar sem documentação adequada. Não ficou claro quando ele entrou nos Estados Unidos pela última vez, disse o xerife, mas o grupo estava morando no trailer desde fevereiro. Seja e suas 2 crianças entraram nos Estados Unidos a partir do México em 2017 e permaneceram ali depois de pedir asilo, mas suas reivindicações ainda não foram decididas pelas autoridades de imigração, disse o xerife. Embora algumas outras pessoas vivam perto do Taylor e outras tenham morado na residência, não há indicação de que mais alguém soubesse sobre os assassinatos. Homem se declara culpado por assassinar quiroprata que não conseguiu consertar sua dor crônica no maxilar, espancando-o até a morte na cabeça e no maxilar. Na sexta-feira, um homem da Pensilvânia se declarou culpado de espancar um quiroprata até a morte por não conseguir consertar sua dor crônica na mandíbula. Joseph O'Boyle, de 22 anos, aceitou a culpa por acusações pelo assassinato do Dr. James Sowa. As provas apresentadas pelos promotores do caso sugeriram que o réu cometeu o crime em menos de 1 minuto. O'Boyle entrou na residência de Sowa, que também funcionava como consultório, e saiu em questão de 52 segundos, mostram as imagens de câmeras de vigilância. O promotor distrital do condado de Bucks, Matthew Weintraub, disse que o espancamento se concentrou na cabeça e no maxilar do médico e chamou o método de morte de ironia perversa poética. Documentos judiciais obtidos dizem que O'Boyle começou a sentir dor na mandíbula em abril de 2019. Junto com a dor vieram alguns problemas típicos concomitantes, problemas de saúde mental e depressão. Em setembro de 2020, o réu tinha uma consulta com Sowa para a dor. Mais tarde, ele reclamaria com os membros da família que o tratamento do quiroprata só parecia piorar a dor. Ele visitou a casa do profissional e o acertou na parte de trás da cabeça 3 vezes com um objeto contundente. Sowa sofreu 2 fraturas no crânio no ataque inicial. Deitado no chão, foi atingido várias vezes na mandíbula. 6 equimoses no queixo do homem morto atestariam onde o réu focou o ataque. Dias depois, o pai do réu o confrontou sobre a morte do quiroprata e O'Boyle ficou agitado e começou a esfregar o queixo. A polícia apareceu 8 dias depois e o réu cometeu outra série de crimes. Uma investigação rastreou o carro no qual o réu fugiu para a casa da mãe. Ao encontrá-lo, o réu resistiu à prisão golpeando um dos policiais repetidamente na cabeça até que ele fosse contido. Durante a audiência, o defensor público Joseph Hagg disse que seu cliente sofre de esquizofrenia. Documentos judiciais indicam que ele parou de tomar a medicação cerca de 3 meses antes de Sowa ser morto. Então, pessoal, aqui estão algumas notícias dos últimos tempos que eu achei diferentes, bizarras e curiosas, pelo menos, e trouxe para vocês. Obrigado a todos e todas que ouviram até o final. Entre lá no site peritomorales.com para mais informações e até o próximo episódio.